Hoje vamos falar de psicologia e religião. Boa noite a todos, 7 horas da noite. Hoje, domingo, 28 de março de 2021. Sejam todo mundo bem-vindo. Quem quiser fazer pergunta, aqui pro incrível psicólogo Pedro Paulo Zogby, que vai estar com a gente. Ele é pós-graduado em gestão de pessoas, professor, consultor e palestrante. Já recebi aqui a solicitação do Pedro. Daqui a alguns segundos ele está aqui com a gente. Olá, Pedro. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Me ouvem bem? Sim, perfeito. Para mim é sempre uma honra fazer live com você. A gente já fez hoje, a gente já você já mostrou toda a sua versatilidade falando de diversos temas da psicologia e hoje um tema legal assim para ser abordado, né? Não é um tema fácil, psicologia e religião. Certo, é isso mesmo. Bom, E, boa noite a e todos. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Ah, Psicologia e religião são temas que, quando você ouve assim de bate-pronto, você fala, bom, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque, primeiro, que a psicologia é uma profissão, a psicologia é um modo de tratar as pessoas, a psicologia é uma, é uma situação de abordagem diferente. Só que a psicologia e a religião são duas ciências. Então, é isso que elas têm em comum. A psicologia e a religião são duas ciências que estudam também o comportamento humano. A psicologia na área da ciência, na área de todas as estruturas psíquicas, de todas as estruturas mentais, de como que o ser humano age no mundo, a forma como ele é no mundo, como ele se desenvolve, e a religião é a explicação de como que nós surgimos, para onde nós vamos, qual é o nosso final, né? Se nós temos para onde ir, né? E a religião também tem uma função muito parecida com a psicologia, que é servir de alento, servir de consolo, servir de explicação para o inexplicável, né? Então, quando acontece alguma coisa com a gente e a gente está num sofrimento muito grande, nós apelamos justamente, nós recorremos justamente para duas frentes, ou para a psicologia, para tentar entender e como que a gente vai nos relacionar com o nosso sofrimento, ou para a religião, né? Para as nossas crenças, para aquilo que é maior do que a gente. Então, durante muito tempo, a psicologia ela foi separada da religião. Então, você não podia relacionar a psicologia com a religião, tanto é que os terapeutas não falavam de religião dentro dos seus atendimentos. E hoje você vai numa faculdade e tem lá a matéria, a disciplina de psicologia da religião, né? Que é a tentativa de explicar a religião através dos fenômenos psicológicos. É lógico que a religião de um paciente não pode ser julgada pelo psicólogo. Então, por exemplo, se o paciente é evangélico, espírita, kardecista, frequentador da Umbanda, religião de matrizes africanas, para o psicólogo não importa isso. Ele só vai trabalhar essa religião se for importante para o paciente entender alguns fenômenos através da religião. Então, por exemplo, vamos supor que o paciente seja espírita kardecista, né? Seja espírita e confie na doutrina codificada por Allan Kardec, né? Se o paciente trouxer isto na sessão, o psicólogo não vai poder julgar. Eu não. Vamos parar de falar disso, eu não acredito. Não, isso não pode acontecer, porque faz parte
do interno, das questões internas do paciente. Então, a religião ela tem que ser respeitada e muitas vezes ela é tópico para terapia. Olha, perfeito, Pedro. Aqui antes eu vou agradecer a Geralda, que está sempre aqui comigo. Ela falou boa noite, Rodrigo, boa noite, doutora. E aí, tem algumas perguntas aqui, e eu tinha umas perguntas anotadas aqui. Como que você prefere? Vamos lá, o que você preferir. Acho que de preferência as perguntas do público, depois você passa pelas perguntas que você elaborou. Ah, legal, Pedro. Vou pegar aqui pela ordem, então, lá do começo. Espera aí. Enquanto eu não vou aqui na ordem, vou pegar uma pergunta que eu fiz, Ok. para respeitar aqui a ordem. A psicologia e a religião têm o mesmo objetivo? Na verdade, é uma boa pergunta essa. A psicologia e a religião, elas têm o mesmo objetivo, que é organizar o indivíduo. Então, vamos lá. Pela psicologia, você vai organizar os seus sentimentos, as suas ansiedades, o seu término de namoro aí, que eu estou vendo umas perguntas. Eu terminei o relacionamento, como é que eu faço? Tá? Então, a psicologia, ela vai a trabalhar isso. E a religião também. A religião é pela religião que você vai buscar, por exemplo, um conforto, né? Você está triste, mal, é pela religião que você vai, né? Você vai clamar a Deus, a Jesus, ao profeta, a Alá. Você vai ter essas divindades te ajudando, né? Mentores espirituais. Então, do mesmo jeito que a psicologia tem o objetivo de organizar o indivíduo para que ele seja autônomo, feliz, que ele tente entender a existência dele de uma maneira mais tranquila, a religião também. Tem muitas pessoas que substituem a terapia e a psicologia pela religião. Então, eu conheço muitas pessoas que elas preferem estudar uma doutrina, fazer alguma questão religiosa, estudar a religião, do que fazer a terapia, por exemplo. É de escolha de cada um, do indivíduo, né? A terapia, obviamente, é mais... O terapeuta vai falar com você, né? Vai ter o outro ali para falar. Então, se você não quer que as pessoas mexam com as suas questões, que está muito dolorida, a religião talvez é uma coisa mais monóloga, né? Você fala e a pessoa responde, mas dentro de você, enfim, alguma coisa mais nesse sentido. Mas os dois caminhos podem andar juntos, né? Eu conheço pessoas muito religiosas que fazem terapia. Pacientes meus, evangélicos, católicos, muito religiosos que fazem terapia. Uma coisa não exclui a outra. Durante muito tempo a gente achava que excluía. Hoje eu tendo a dizer para você que as duas ciências andam juntas. Perfeito, Pedro. Aqui eu não consegui, eu me embolei todo para ir na primeira pergunta. Eu vou pegar aqui a partir dessa daqui, ó. Quem quiser pode fazer novas. A Cláudia Borges perguntou o seguinte: traumas da infância é possível se livrar e viver feliz? Ser feliz? Sim, com a terapia, né, a partir do tratamento psicológico, você vai entendendo aonde se localizam esses traumas, da onde vem, se isso é uma responsabilidade, algo que aconteceu, se isso é algo que não foi tratado na época certa. Então, com a terapia, você acaba tratando os seus traumas, os seus sintomas. Então, é bem possível. É bem possível desde que você tenha uma abertura para ouvir o que o psicólogo tem a dizer, para ouvir o que eventualmente um psiquiatra tem a dizer, e a gente vai trabalhando isso. Mas existe a possibilidade de você, fazendo terapia, se conhecer melhor
E aí, se conhecendo melhor, você conecta diferente com os seus traumas. Porque muita gente acha que trauma é uma coisa que ele ficou traumatizado. E muitas vezes não, muitas vezes é um gatilho. Então, por exemplo, eu tenho trauma de avião. Tá bom, mas por que que aconteceu? Porque num determinado momento você foi viajar e aí o avião deu turbulência, aí ficou com um trauma. Então, o trauma que aparece naquele momento, na tua vida presente, é com certeza um gatilho do que aconteceu lá atrás. E é isso que a terapia vai poder trabalhar. A religião, ela trabalha o trauma de uma outra maneira. Então, você vai fazendo os seus acompanhamentos religiosos para ver se você consegue se acalmar, né? Para ver se você consegue luz, né? Se você consegue uma conexão com o plano, ou com Jesus, ou com a Umbanda, você vai fazendo isso, mas é você mesmo que tem que elevar o pensamento. A psicologia, ela já tem um trabalho voltado pelo terapeuta mesmo. Perfeito, Pedro. A Ana Souza falou de um tema bem difícil aqui. Perdi minha mãe no Dia das Mães do ano passado. Ela está sem chão, sem rumo. Ela recorreu aos dois, que é do tema que a gente está falando, e nada está me fazendo entender. Ela perguntou o que ela pode fazer. Como é o nome dela? É Ana Souza. Bom, Ana, de uma hora para outra, realmente você não vai conseguir entender, quer dizer, achar sentido para a perda que aconteceu tão repetida, tão então acho que isso leva tempo. Você vai ter que respeitar o seu momento de luto, né? O momento onde você procura entender o que aconteceu. Então você vai passar pelas 5 fases do luto: negação, raiva, né? Até chegar na fase da aceitação, né? Isso leva um tempo. Isso não vai ser de agora para já. Você vai sentir falta, vai ficar sem chão, vai ficar sem referência, né? Muitas vezes você perde um ente querido, você perde a referência. Então, o que eu recomendo a você é continuar com o acompanhamento da psicologia, né? Da psicologia, aonde você vai tratar com o seu psicólogo o que está acontecendo, como que você pode entender melhor e talvez começar a cicatrizar essa ferida. Não vai sair essa ferida. Você vai lembrar sempre da tua mãe, é um ente querido, né? E a religião também serve para acalmar. Então, eu recomendo que você continue com os dois, com a parte da religião, para que te tire um pouco dessa angústia, essa sensação de estou à deriva, né? Aquele barco meio à deriva, sem direção. Acho que a religião pode te ajudar, independente de qual seja a sua religião. E a psicologia também para lidar no dia a dia, né? Para a gente poder requalificar melhor a sua forma de existir, infelizmente sem a sua mãe aqui presente. Mas isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? O Roberto Constantino está perguntando se ela tem alguma religião. Se ela quiser falar, tranquilo, mas independente da religião, a gente precisa entender que a religião é muito importante, é uma tábua meio que de salvação ali para que ela possa se reerguer, junto com a psicologia. Neste exemplo que a Ana nos trouxe aqui, um exemplo dolorido, dá para associar direitinho a psicologia da religião. Os dois podem andar juntos sempre, mas não vai desaparecer de uma hora para outra essa sensação de desolação e de perda. Certo, Pedro. Aqui, olha, Ela agora eu diz que tô. ela diz que ela tem a religião católica. Então,
A religião católica, você pode se conectar com Jesus, pode se conectar com os santos, né, que existem aí, né, não vou denominar e tal, mas existe, pode ir na missa, pode fazer todo um contato através de uma confissão, enfim, alguma coisa assim. E a psicologia, você pode procurar qualquer linha teórica que você goste mais e tal, para conversar com um psicólogo sobre isso, tá? Olha, perfeito, Pedro. Aqui, olha, agora eu consegui ir pela ordem, então eu vou pegar aqui pela ordem. A NEA 2010 falou: boa noite, eu tenho ansiedade, o que posso fazer? Eu acho que essa pandemia elevou o nível de ansiedade de quem não tinha e quem já tinha, né? É interessante a colocação, porque assim, queria falar um pouquinho. A pandemia, ela trouxe mesmo a questão da angústia, né, do confinamento e tal, nós já falamos em outras lives isso, mas tem um negócio. A pandemia também, ela aproximou duas coisas, a psicologia e a religião. Porque o ser humano, ele estava confinado ali, algumas pessoas sozinhas, sem os entes queridos perto, sem netos, sem filho e tal, e as únicas coisas que se tinha era a religião, para você pegar, rezar, ficar no seu momento ali, né, de vibração ali interna, e a psicologia através das telemedicinas. Então, acabou acontecendo uma explosão aí das questões religiosas e das questões psicológicas. Então, acho que é legal refletir que a pandemia trouxe um monte de coisa ruim, mas a pandemia também trouxe essas questões bacanas, que o ser humano antes não tinha essa coisa. Quem fazia terapia, gostava do psicólogo e tal, né? Assim, achava legal, né? E fazia presencialmente. E aí, e a religião também. Quem era religioso era e tal, ia nas igrejas, nos centros, enfim. Mas agora com a pandemia, a coisa se intensificou. Tem muita gente sendo atendida online e tem muita gente indo procurando novas religiões, né? Procurando novas formas de se entender. Acho que é importante isso. Indo para a pergunta da colega, é assim, como é que eu faço com a ansiedade, né? Como é que eu trato ela? A ansiedade, eu brinco com os meus pacientes que ela é normal. Quer dizer, todo mundo tem uma ansiedade, né? Você só vai reparar que tem uma ansiedade um pouco além da conta quando esta ansiedade começa a atrapalhar você, né? Começa a atrapalhar nas coisas, no que você vai fazer. E aí tem vários níveis de ansiedade. Então, o que ela tem que fazer, assim, eu não sei qual é o grau de ansiedade dela, não sei o que gatilhou, né? O que serviu de gatilho para essa ansiedade ocorrer. Se foi a pandemia, acredito que a ansiedade ela vem aflorada depois da pandemia, mas ela deve procurar um psicólogo para conversar com ela, para entender melhor qual foi o gatilho dessa ansiedade. Deve procurar também, se a ansiedade dela estiver num grau mais elevado, deve procurar também um psiquiatra, né? O Rodrigo traz aí semanalmente pessoas excelentes, cito o Dr. Rodrigo Ramos, Dr. Rafael, não me recordo do sobrenome. Qual é o sobrenome do Dr. Rafael? Dr. Rafael de Souza, tem também a doutora Débora Furuno. Isso, então tem essas três pessoas que o Rodrigo acaba trazendo aí com regularidade como psiquiatras para vocês poderem segui-los no Instagram para poder acompanhar um pouquinho do trabalho deles e para poder marcar uma consulta, assim como tem a mim como psicólogo, vocês podem entrar no meu Instagram, mandar uma mensagem e a gente entra em contato para, quem sabe, começar a atender. Então, assim, o trabalho do psicólogo em paralelo com o psiquiatra é muito bom. E o trabalho da religião, para não fugir do tema, é um trabalho que tem que correr por fora. Quer dizer,
você não, nada impede de você estar se consultando com um psicólogo, psiquiatra e estar numa religião, estar numa denominação religiosa que é muito bacana. Tem várias religiões, você vai aonde você ficar mais acomodada, mais confortável, né? Perfeito, Pedro. Aqui a Karine fez uma pergunta da nossa live anterior sobre relacionamento tóxico. Eu estou sem chão, meu namorado terminou comigo sem motivo, tô tão mal. Ela perguntou: devo procurar ele para conversar? Olha, eu parei assim, né, dessa parada, porque assim, a gente não consegue entrar naquilo que aconteceu com a pessoa de fato, né? Mas eu tenho uma sugestão, eu tenho uma impressão, melhor dizendo, que você, quando você acaba um relacionamento, você nunca deixa de saber o motivo. Então, aquela história de, ele me largou, não sei o motivo, deve saber. É que talvez não esteja consciente para você. Você acha que estava tudo bem, mas alguma coisa entre vocês já estava desconectado, ainda que temporariamente, porque tem casais que voltam, né? Mas alguma coisa estava desconectada aí, né? Eu acho que sempre uma conversa, se não foi feita uma conversa antes, se não foi feita várias conversas antes, eu acho que uma conversa sempre é bacana, para que você possa, já que você não sabe, já que passou despercebido para você esse motivo, você deve procurá-lo para tentar entender o motivo, né? Assim, o que que motivou ele a, 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 a propor essa separação e a separar. Acho que sempre é bom, né? Dependendo da abertura que se tem no relacionamento. Mas é interessante entender o porquê que você não percebeu esse término, né? Se você estava numa outra vibe, se você estava num outro movimento, e aí teve um descompasso aí, para você não perceber, teve um descompasso. Então, acho que você deve procurar sim. Repito, não sei de fato a extensão do problema. Então, essas perguntas assim, o que eu faço? Enfim, precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Porque eu não sei quais são a relação das duas partes. Então, respondendo a sua pergunta, acho que você deve perguntar, deve conversar com ele, se não foi feita uma conversa, e deve procurar entender o que que motivou a separação. E aí, mais importante, deve se implicar na relação, ou seja, deve chamar a responsabilidade para você também, né? Ninguém larga o outro assim, né? Ninguém larga o outro sem motivo, ninguém larga o outro. Eu brinco com os meus pacientes que a separação ela tem duas pontas. Ela tem você e ela tem o outro. Então, 50% de responsabilidade de cada. Perfeito, Pedro. Agradecer aqui o Ivan, o Roberto, o Luiz, o Daniel, aqui o Lucas também. É que a gente, eu vou. Ele perguntou de ansiedade, o Daniel também, mas aí você já falou, então eu devo estar lendo pergunta antiga. Então eu vou pegar aqui um do nosso tema, né? Legal. Mas esse eu acho que você já respondeu. Para a psicologia, a religião tem alguma importância? Sim, ela tem tudo que para o paciente for importante é importante para a terapia também. Então, o paciente ele traz a religião na bagagem dele, né? Ele traz a religião ou ele é agnóstico, né? Ou ele é ateu, né? O ateu é aquele que não acredita em Deus ali, né? Não acredita. E o agnóstico, ele não acredita em nada. Então, tem essas duas diferenças aí. Então, mesmo que ele for ateu, mesmo que ele for agnóstico, mesmo que ele for
Isso é importante para a terapia, né? Então, porque é conteúdo do paciente. Então, a psicologia ela não pode desprezar em nenhum momento a religião. Se a religião virar pauta da sessão, virar pauta do tratamento, não pode desperdiçar, não pode desconsiderar. É claro que não é todo paciente que vai levar a religião para a psicologia. Não é. Mas se o paciente levar e for importante para ele, e dizer assim, olha, eu fui na minha igreja essa semana, tive um culto lá, o terapeuta tem que ouvir e tem que perguntar, como é que foi esse culto? Como é que você se sentiu? Ou teve uma palestra na Federação Espírita? E aí, como é que foi essa, essa, essa vivência? Como é que você se sentiu? É importante, porque faz parte do movimento do paciente, né? Então, é isso. A psicologia ela não pode ignorar a religião. Há muito tempo eu vi uma entrevista de um psiquiatra chamado Flávio Gicovati, e ele dizia que a religião ela ajuda o paciente a entender a terapia. Então, isso é muito verdade, né? Assim, quando você vai para casa e tem o seu momento de oração, tem o seu momento de vibração, é isso. A religião também faz parte da inteligência, que é uma ciência, né? Então, as duas, repito, as duas elas têm formação hoje, nas faculdades, existe psicologia da religião, existe a teologia. Então, é impossível você desconsiderar a religião. E o que a psicologia e a religião têm em comum e o que tem de diferenças? Então, exatamente o que elas têm em comum: trazer conforto para a pessoa, trazer uma espécie de explicação para a pessoa daquele momento que está acontecendo com a pessoa. É esse o objetivo em comum. É o objetivo que as duas têm em comum, tá? Agora, o que elas têm de diferente é a abordagem, né? É a forma de lidar com aquilo, né? Você não vai, por exemplo, fazer um culto dentro da terapia, né? Você não vai fazer uma vibração dentro da terapia, né? Você vai conversar e aí talvez a religião seja a pauta da sua conversa. Então é isso que tem de diferente. A psicologia ela é uma ciência que ela vai por uma porta que é do estudo do comportamento observável do ser humano. A religião ela vai para uma outra porta que não é o observável, é o comportamento, mas não é o que se observa, é o que está por trás. Ah, perfeito. Agradecer aqui o Roberto, o Lucas, a Lecas. Muito legal a participação de todo mundo. Por que, para alguns religiosos, a psicologia é alvo de preconceito? Porque tem aquela coisa, porque tem aquela coisa do radicalismo. Em todos os lugares tem algo do radicalismo. Então, se eu vou num psicólogo, ele vai me tirar da religião. E não é nada disso. O psicólogo ele vai tentar entender qual é a forma que você funciona no mundo. E aí, se a religião estiver ali por perto, ele vai considerar, né? Agora, tem muita gente, religiosos mais tradicionais, eu tenho o maior respeito por eles, muita gente acha que a psicologia concorre com a religião. E não é nada disso. Elas andam juntas, né? Elas andam, às vezes, até em caminhos outros, né? Então, a psicologia, como eu acabei de falar, ela vai para um caminho de comportamentos observáveis. E a religião, ela vai por um outro caminho de comportamentos mais não observáveis. Mas elas não podem se desagregar. E tem pessoas que acham ainda que psicologia é coisa de louco, que eu não vou fazer psicólogo, não, né? Não vou fazer terapia porque eu não sou louco. Então existe um preconceito ainda sobre a psicologia, né?
Religião menos, né? Religião menos. Tem pessoas preconceituosas religiosas e tal, mas menos, porque religião, como tem uma variedade de religiões, você acaba indo para aquela que você mais se sente bem. Então não tem tanto preconceito, né? O que está tendo preconceito agora é de racismo, né? Das questões todas que a gente está vendo aqui. Mas religião ainda tem um preconceito, né? Questão judaico com a questão alemã, etc. Ainda existe isso, mas menos, não sei. A intolerância religiosa existe. Eu não vou entrar no mérito, mas acho que tenho a impressão que a religião existe um menor preconceito do que com a psicologia ainda. Perfeito, Pedro. GGD Tatu, agradecer aqui, o Ivan, a Zalina, muito bons comentários. Essa daqui eu acho que você já respondeu. Sabe o que eu ia te perguntar, Pedro? Uma pessoa muito religiosa e acaba levando isso ao extremo, né? Pode levar a algum problema psicológico, como um toque, por exemplo? Tudo que é em excesso Faz mal. pode causar algum tipo de problema, né? Tudo que em excesso pode causar um gatilho para ansiedade, tudo que em excesso pode fazer com que a pessoa pense de uma forma distorcida. Então, a religião é a mesma coisa. Todas as vezes que o radicalismo ele impera, ele entra na frente, acaba gerando algum tipo de problema. A pessoa acaba não visualizando outras possibilidades de ser no mundo, né? Então, tem pessoas que atribuem à religião tudo que elas vivem. Tem pessoas que atribuem a dor tudo que elas vivem. Então, tudo que é em excesso acaba causando problemas psicológicos. Porque a ideia da psicologia e do tratamento psicológico é você buscar o equilíbrio entre essas forças. Então, eu posso ter a minha religião e eu posso até ser bem religioso, ser até ortodoxo, ok, né? Mas desde que eu não assuma aquilo como verdade para o outro, porque eu assumindo para mim, tranquilo, eu não incomodo ninguém. Agora, eu assumindo para o outro também, não, porque você tem que, né? Então, isso acaba sendo intolerância religiosa. E como tudo. Na outra semana nós falamos aí de relacionamentos tóxicos, e é exatamente isso, né? É exatamente isso. É a dependência daquilo, é achar que aquilo é a única verdade da minha vida. E todas as vezes que você assume uma única verdade para a sua vida, você acaba ficando dependente daquilo. Então, o excesso faz muito mal. Então, se essa pessoa ter a religião como pauta total da vida dela, ela pode causar um problema psicológico, sim, uma psicopatia, mas eu não sei como te avaliar em qual grau, porque depende, isso vai depender. Certo. A Bernadette aqui, ó, e o Lucas interagindo com a gente, muito legal. Quem quiser fazer pergunta, a gente responde. Eu ponho aqui para o psicólogo Pedro responder. E, e a questão de, por exemplo, na religião judaica, tem muitos religiosos que acabam se restringindo demais. Ah, hoje eu não posso andar de elevador, hoje eu não posso comer tal coisa, hoje eu não posso falar no telefone. E acaba prejudicando assim a vida cotidiana, né? Como que você acha que isso deve ser dosado? É, Rodrigo, assim, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho muito respeito para falar de religião, porque
todo mundo tem a tua e assim, eu não estou discutindo a religião, o que é certo e o que é errado, tá? Não existe certo e errado na religião. O que faz bem para mim, faz bem para mim. O que faz bem para você, faz bem para você. Então, as pessoas ortodoxas, né, muito religiosas, elas vão adotar algumas práticas que para gente que não é ortodoxo, para a gente pode ser uma coisa meio estranha. Mas para eles fazem todo o sentido do mundo, né? Para eles fazem todo o sentido do mundo. De sexta-feira não usar elevador porque existe uma questão do Shabat, né? Você fazer falando da religião judaica, né? Você fazer o dia do perdão e ficar em jejum para se purificar. Então, existem práticas que a gente não pode entrar e dizer que é radicalismo. É entrar e dizer o seguinte: a pessoa se sente bem assim, né? A pessoa se sente bem assim. Ela entrou nesse código religioso porque fazia sentido para ela. E é isso que a psicologia também traz. O que faz sentido para o paciente, eu não posso dizer se aquilo é radical ou não. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar e tirar um pouco, talvez, se ele começar a se cobrar muito, tirar um pouco da cobrança, talvez. Mas é muito delicado eu falar assim, olha, isso é ortodoxo, isso é restrito. Não sei, porque talvez a pessoa por exemplo, os adventistas, tem uma religião que é os adventistas do sétimo dia, que eles talvez descansem, acho que uma sexta-feira, não trabalham, não frequentam lugares públicos. Poxa, faz parte do código da religião deles. Ok. E hoje em dia, as instituições de escola, trabalho, e tudo, têm que respeitar isso. Então, por exemplo, eu me lembro que eu, quando criança, quando jovenzinho, estudei numa escola que não era judaica, mas que eu tinha muitos amigos judeus, né? E tinham amigos judeus que, na data do Yom Kippur, que é o dia do perdão, não iam para a escola, porque os pais faziam aquilo ser um dia sagrado. E ele também. Então, isso é muito importante. Os psicólogos, os professores não podem fazer aquilo ser uma coisa, uma obrigação. Tem que ter uma flexibilidade. É isso que a psicologia procura trazer no seu enredo aí. Ah, perfeito, Pedro. Aqui o Roberto fez um comentário muito interessante. Einstein afirmou que a religião sem ciência é cega. Exato, é verdade. A ciência e a religião é cega, porque a ciência ela dá os caminhos e a religião ela ajuda a clarificar aquilo que a ciência traz, porque a ciência ela tem pressupostos, ou seja, tópicos muito frios, né? Muito frios. Então, por exemplo, hoje nós estamos sendo apresentados para a ciência, né? O que a ciência fala sobre esse vírus? A ciência fala que tem que usar máscara, a ciência fala que tem que manter o distanciamento social, a ciência fala que deve procurar uma vacina e até então não pode circular. Isso é ciência. A religião, ela ajuda a explicar o que está acontecendo. Você vai, por exemplo, em algumas religiões que podem falar, por exemplo, que isso que está acontecendo faz parte do Apocalipse, né? Sim, é muito perigoso também uma pessoa muito religiosa falar: ah, eu não vou usar as medidas de proteção porque Deus está comigo. Aí complica, né? Tem que seguir a ciência, né? Então, mas aí eu tenho também que discordar um pouquinho, porque assim, se a Ah, pessoa tem dentro dela
essa explicação religiosa, o que eu não posso fazer é descaracterizar. Eu tenho que entender, por mais que para mim seja ruim. E como é esta ação dessa pessoa, como a ação dessa pessoa que não usa máscara porque Deus está com ela, como a ação dela vai prejudicar o outro, aí sim eu tenho que dizer para ela. Mas você não acha que como é que você vai lidar com as outras pessoas? A psicologia vai entrar com isso. Se ela entra num consultório e fala assim, ó, não uso máscara, tá? Deus está comigo, tá tudo certo. Eu vou ouvir aquilo, vou acolher, falar, interessante, tudo bem. Mas assim, será que essa ação que você está tendo tá impactando só em você? Aí essa pessoa ela vai refletir e vai ver que não é bem assim. Então, talvez a psicologia ela vá explicar também um pouco a questão que para ele é muito forte. Por exemplo, tem pessoas, Rodrigo, que que não são a favor da vacina. Tem pessoas que não são a favor da vacina, que Como não você dão. enxerga isso? Eu enxergo como uma crença. Eu não posso enxergar isso medindo a inteligência da pessoa. Ah, a pessoa não é inteligente. Não, é uma crença. Só que esta crença que ela tem, como é uma coisa coletiva, ela vai acabar afetando o outro. Aí a Aí, pessoa não pode ser egoísta. aí eu consigo trabalhar com ela, mas eu não consigo, de alguma forma, julgar a crença da pessoa. Sim, Eu, Pedro, pessoa Pedro, consigo. Eu sim. consigo. Eu falo, olha, isso aí. Mas eu, psicólogo, profissional, não consigo. Não É, com consigo. certeza, porque é o psicólogo não pode julgar o paciente, né, Pedro? É, Isso, existe uma. até, até pegando assim um caso extremo, a pessoa matou uma outra e ela vai no psicólogo, o psicólogo não pode denunciar, tem que Não, acolher a pessoa. não, faz parte do contrato com o psicólogo que ele não pode passar para frente essa informação. Sim, É uma informação de profunda confidencialidade do setting terapêutico, do espaço terapêutico. Então, eu não posso. perfeito. O que eu posso fazer, entrando nesse detalhe que você trouxe muito bem trazido, é assim: se a pessoa está com ideias suicidas e eu vejo que esta ideia é uma ideia que a gente chama de persistente, uma ideia persistente, eu posso avisar a família, porque eu não posso deixar a pessoa em perigo. Eu não posso deixar a pessoa atentar contra a própria vida, oferecendo perigo a ela mesma. Então, Perfeito. é só a partir daí, quando eu percebo, através do meu olhar terapêutico, que essa pessoa está em perigo. Aí eu consigo quebrar um pouco do sigilo, né? Por exemplo, atender uma criança que está sendo maltratada pelos pais. Aí eu chego e converso com os pais e eles falam para mim, olha, para mim tudo bem, eu bato mesmo, eu deixo ele trancado num tambor. Outro dia passou uma reportagem que a criança tava colocada num tambor de latão sem comer há um mês, por causa da religião da pessoa. Por causa da religião da pessoa, porque diz que Deus, parece-me que Deus ia descer nele, na pessoa. Não, não sei, tá? Não sei. E aí, nesse caso, eu posso denunciar esses pais para o conselho tutelar também. Então, quer dizer, eu tenho que tomar cuidado, porque é uma linha muito tênue do que é crença e o que não prejudica ninguém, é crença do cara, e o que pode prejudicar a ele e a outra pessoa. Então, eu preciso ter esses dois caminhos na questão da psicologia. Então, enquanto psicólogo, por exemplo, tem muitas pessoas que têm câncer e não fazem quimioterapia por conta da questão religiosa.
eu, enquanto psicólogo, vou fazer o quê? Vou falar, não, tem que fazer. Em algum momento eu vou trazer para ela os benefícios de uma quimioterapia para a doença dela, mas eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que tomar muito cuidado. Talvez eu até tenha que chamar o líder religioso dessa pessoa e conversar para que a gente consiga ter um outro jeito, entendeu? Então é muito delicado. É legal, mas é muito delicado. Ah, perfeito, Pedro. Falando em líder religioso, tem muita gente que tem contato com o líder religioso e quando eles falam o seguinte, abandona a psicologia ou o psiquiatra, faz só comigo. E vice-versa, o psicólogo pode falar, ou o psiquiatra falar, abandona a sua religião e faz só comigo. O que dá para avaliar desses profissionais? O Rodrigo hoje ele tá querendo me pegar, né? Eu vi que você estava dando risada, não entendi. Ele tá querendo me pegar. Rodrigo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É o entendimento da pessoa. Veja, se você tem uma, uma religião e você acha que ela tem todas as explicações para você, de fato, a psicologia não tem serventia nenhuma. Agora, se você harmoniza uma ciência e a outra ciência, legal. Então eu vou conversar com o meu psicólogo, eu vou alterar os meus sentimentos, eu vou falar sobre os meus sentimentos, mas quando chegar lá na hora eu vou rezar, eu vou me conectar. Uma coisa não invalida a outra. Agora, se o paciente, né, se a pessoa que você está atendendo fala, olha, para mim a psicologia não tem mais sentido e eu quero só ficar com a questão da minha religião, da minha denominação religiosa, eu não tenho o que fazer. Eu, Pedro, psicólogo, não tenho o que fazer. Porque é Sim, algo dele, é o que vai mover ele. Então ele talvez melhore muito mais estando na religião do que estando dentro de um consultório. perfeito. Olha aqui uma pergunta nova. Ivone Alves, mudando um pouquinho de assunto, de uma coisa que você já falou aqui, muito legal sobre o luto, né? Gostaria de saber como saímos do luto com a terapia. Legal. Primeira coisa é o entendimento do luto, né? Então, assim, você tem que entender o que está te motivando a ficar em luto, seja uma perda, seja um distanciamento, seja um desligamento de uma pessoa amorosa, né? Um desligamento amoroso. E aí, com a terapia, você vai entendendo esse processo e vai vendo que o luto é um período. Se o luto é um período, todo período a gente tem que passar. Todo período a gente tem que andar sobre ele. Então, é um período de gravidez, é um período de experiência. Então, todos os períodos nós temos que passar. O luto também é um deles. Então, com a terapia, você vai entendendo melhor o que aquela perda, o que aquele luto significa para você, né? Porque às vezes a gente perde alguém, como a amiga anteriormente falou, eu perdi e não sei o motivo. Na terapia, veja bem, você vai encontrar através das sessões esse motivo. Seja você participando desse motivo ou a outra pessoa tomando iniciativa. Estou falando de questões amorosas, questões de perda de parentes, né? O luto ele precisa ser entendido e sentido. Então, por exemplo, eu tenho um paciente, posso até falar dele porque não vou citar nomes. Eu tenho um, um paciente que ele perdeu alguém muito querido, né? Uma pessoa muito querida para ele. E ele ficou extremamente irritado porque ele estava em luto. Como é que eu estou em luto se eu já me separei dessa pessoa há muito tempo? O que eu disse para ele, calma, você
perdeu essa pessoa, mas essa pessoa está dentro de você ainda. Ela tem uma representatividade. As pessoas, elas não saem da nossa vida assim. Desligou a televisão, desligou a tomada. Não. Você vai... quando você não convive mais com alguém, é até engraçado isso, Rodrigo. Quando você não convive mais com alguém, não sei se aconteceu isso com você ou com os colegas aí, quando você não convive mais com alguém, você esquece a voz da pessoa. Você acaba esquecendo até a fisionomia dela, quais são a voz. Nossa, mas eu não me lembro mais da pessoa, porque você vai desgastando a imagem daquela pessoa. Aquela pessoa não está mais no seu convívio, né? Mas dentro de você, a representatividade é muito forte. Existe uma diferença entre a imagem a cores e a imagem interna. Então, com a terapia, você vai entendendo essas coisas, vai entendendo que o luto é um período que ele tem que ser vivido, que as pessoas que estão em volta da pessoa que está enlutada não pode ficar, olha, esquece isso, né? Esquece isso, bobagem. Não, 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 não é bobagem. É uma perda. A pessoa não está mais com aquela outra pessoa. Então, é ter a paciência para que a terapia possa ir entrando e possa ir fazendo mais sentido. Então, através das conversas, você vai conseguindo ressignificar aquela perda, quer dizer, mudar de significado aquela perda. O que aquela perda significa para mim? Significava que eu estou sem chão. Hoje significa apenas o distanciamento daquela pessoa. Então mudou, trocou o significado. Perfeito, Pedro. Eu achei muito interessante esse negócio que você falou. Ah, é bobagem. Isso acontece em todo o campo da psicologia e da psiquiatria, né? Ah, tô com ansiedade, é bobagem. Tô com depressão, é bobagem. As pessoas têm muito preconceito ainda com essas doenças invisíveis, não tem? Tem, tem. E tem uma coisa, né, Rodrigo? Culturalmente, a gente tem a necessidade de ficar sempre bem. Já percebeu isso? Não, ó, esquece isso. Você tem tudo na vida. Hã? Não, a pessoa, ela precisa ter o momento dela, ela precisa ter aquilo, ela tem ansiedade porque alguma coisa não está legal, alguma coisa está gatilhando muito, então ela tem muita ansiedade, ela tem isso que nós estamos vivendo hoje é um gatilho disparado, né? Rodrigo, gostava de ficar em casa, eu gostava de ficar em casa. Agora a gente não está vendo outra maneira, eu quero sair, sabe? Eu quero, enfim. Então, a gente tá passando isso para os pacientes também. Essa paciência, mas é uma paciência que não é nada. Não é nada, não. É muita coisa. Então, você tem uma ansiedade, você tem uma depressão, você fica triste porque perdeu alguém, principalmente se essa perda é uma perda né, de corpos, assim, se a pessoa não está mais com você, não está mais ali, não dá para ver a pessoa, né? Então, tudo isso é muito difícil. Então, o que a gente precisa fazer? Essa coisa do bobagem que as outras pessoas que estão cercando ela, não é bobagem. É deixar essa pessoa viver esse luto. É deixar ela ficar num quarto escuro, é deixar... Só que você vai monitorando, né? Se você perceber que ela não responde mais as mensagens e tal, você tem que cuidar um pouco mais de perto. Mas não desrespeitar o momento dela. Ah, legal, Pedro. Aqui tem uma solicitação da Flávia. Aí, se puder responder aqui, se clicou para participar, aí para não, aí fica legal. Aqui, ó, o a Eu tenho que clicar? não, não, eu que clico aqui, é que as pessoas às vezes clicam sem querer, aí eu perguntei. É, é que passou aqui as perguntas, olha, a Ivone aqui falou exatamente o que você estava falando. As pessoas me julgam por eu estar em sofrimento ainda.
É engraçado porque o tempo das pessoas é um tempo muito imediato, né? É um tempo muito imediato. Então, você separou de alguém, a outra pessoa quer que você fique fazendo polichinelo já no segundo dia. Eba, tô livre. Não é bem assim, né? O tempo não é o mesmo, né? Então, precisa respeitar. Aqui a Lari fez uma pergunta interessante, ó. O que vocês acham sobre o que aconteceu com o policial na Barra em Salvador? Olá, Flávia. Acho que ela clicou sem querer, Pedro. Desculpa. Aí, Imagina. eu não sabia. Aí ela explicou aqui. O policial teve um surto e não tentaram fazer nada com ele. Apenas quando ele atirou pro nada, outros policiais atiraram nele e muito. Então, eu não sei da notícia, Eu também não. mas essa questão do surto é muito pesado, né? Porque assim, você que não tem conhecimento de um surto psicológico, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai cuidar dessa pessoa? Você não tem conhecimento do surto dele. Você não tem conhecimento psicológico nem psiquiátrico para conter esse surto. Você vai fazer o quê? O que você pode fazer é acalmá-lo de alguma maneira e fazer com que ele se reconecte de novo com você. Mas depende, eu não sei se ele tomava remédio, se ele não está tomando remédio, um estabilizador de humor e tal, como é que você vai fazer? Você também se coloca em perigo. Se você vai conversar com um policial que está em atividade e surta, alguma coisa deu gatilho nele, surtou, como é que você, pessoa, ou os policiais colegas vão fazer alguma coisa? Só se já sabiam do surto dele e aí não fizeram nada. Aí realmente eu concordo que é muito complicado, tá? Mas eu não sei da história. Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu estava em sala de aula e uma pessoa entrou em surto. Teve um surto psicológico. E aí ela saiu correndo pela escola toda e eu tenho uma deficiência física, não pude ir atrás da pessoa. E aí pedi para as pessoas que estavam pela escola acolher e tal. Conseguiram segurar a pessoa e aí eu pude ir acalmando, ir abaixando o meu tom de voz e fazendo com que ela só se concentrasse na minha voz, bem devagar, né? Acalmei os colegas, tirei ela da sala e pedi para um outro professor ficar. E aí ela foi se restabelecendo, e aí ela entrou num lugar fechado, eu consegui entrar com ela, falei, ó, tô aqui com você e tal. Então, assim, eu não tinha o conhecimento anterior de alguma coisa que ela tinha, mas eu pude ajudá-la com essa minha intervenção. O que acho complicado é a gente achar que todo mundo pode fazer isso, todo mundo que não tem conhecimento pode acalmar alguém em surto. Então você precisa tomar muito cuidado com isso, porque aí a outra pessoa pode se colocar em risco também. Perfeito, Pedro. Aqui tá quase batendo uma hora. Se você precisar encerrar, você me avisa. Eu só tenho aqui um comentário muito legal do Roberto e da Flávia que ela solicitou. Eu acabei aceitando, mas eu acho que foi sem querer. Ela fez a pergunta que ela queria fazer. O Roberto Ok? falou o seguinte: os efeitos da pandemia exigirão grande equilíbrio dos psicólogos e psiquiatras. O desequilíbrio mental das pessoas é crescente e perigoso. Sim, é impressionante como a pandemia colocou isso para fora, né? É engraçado que quando a gente estava nos nossos trabalhos presenciais, isso não existia muito, né? Quando a gente veio para a questão do enclausuramento, ficar confinado, veio as nossas neuroses, elas vieram, né? As nossas patologias, elas vieram. Hoje você fica de 12 a 14 horas sentado na frente do computador trabalhando.
Como é que é isso para o organismo? Né? Como é que é isso para a sua mente? Como é que é isso para os seus olhos? Então, a gente tem, nós psicólogos, temos recomendados aos nossos pacientes que eles façam pausas, né, de 15 a 20 minutos, levante, dê uma andada pelo apartamento, ou vá, desça ali na área comum, ali com o distanciamento necessário. Enfim, tem que fazer isso. Mas as pandemias realmente colocaram as nossas patologias para fora. E aí nós, psicólogos, tivemos que entrar. A gente tem que fazer muita supervisão, assim, supervisão de casos, falar sobre os casos com outra pessoa, né? Casos pesados, às vezes, a gente tem que... Não dá para resolver sozinho, né? Então, a gente acaba sempre contando com algum colega, algum livro aí de cabeceira, ouvinte, para poder nos ajudar e tal. Então, a psicologia está sendo muito exercida com muita calma, né? Os relatórios estão sendo procurados escrever de um jeito bem escrito, para não deixar o paciente desguarnecido, né? Sem um amparo. Certo, Pedro. Aqui, ó, a Estrela de Jesus falou boa noite. A Flávia, que quase conectou com a gente, ela falou o seguinte: sinto muita vontade de fumar. É normal? Faz um ano que parei e me sinto muito nervosa. O cigarro, ele é uma válvula de escape, né? Então, quando você está num nível de tensão muito grande, não sabe o que vai acontecer no futuro, não sabe o que vai vir a acontecer, você acaba recorrendo à bebida, então o consumo de bebida aumentou muito. Outro dia o Ministério da Saúde trouxe que o consumo de bebida aumentou nas classes C, D e E. Então, pessoas mais humildes acabaram consumindo mais bebida, porque quanto mais tensão você tem, mais a necessidade de ter uma válvula de escape, uma substância que entre no seu organismo e faça assim com a sua adrenalina, ó. Baixe a sua adrenalina. Então, o cigarro acaba sendo uma mola propulsora para poder abaixar a ansiedade. Claro que os malefícios que ele traz para coronárias, pulmão, né, é muito grande. Então, inclusive, hoje, se você bota qualquer coisa no pulmão, você tem que prestar atenção, né? Porque o pulmão é o órgão coração do Covid, né? Então, combinação cigarro e Covid não é legal. Mas a colega tem um motivo mesmo para não conseguir parar de fumar. Nesse isolamento, Rodrigo, é importante que o público saiba, nesse isolamento, a gente já foi tirado da convivência das pessoas. Tirar a gente dos prazeres nossos é muito complicado. Então, pessoas estão aumentando o consumo de chocolate, por exemplo, né? Ah, chocolate engorda. Ok, engorda, mas eu quero comer uma barra de chocolate porque eu quero, sabe? Eu quero botar para fora, quero prazer. E assim, o chocolate libera o hormônio do prazer e tal. Então, o cigarro, mal comparando, é o mesmo efeito. Claro que o chocolate não tem o mesmo efeito nocivo que o cigarro, mas o cigarro entra na lista de prazer de muitos brasileiros. Então, acaba aumentando o consumo. E aí a psicologia ela entra para ajudar nesse contraponto, né? A psicologia ela entra para atenuar um pouco. Então, você não precisa do cigarro, vamos pensar em outra coisa. E aí você vai trabalhando outras coisas, trabalho manual. Então, tem pessoas que estão nessa pandemia estão fazendo muitos trabalhos manuais,
para distrair a cabeça, enfim. Então, é isso. Olha, legal, Pedro. É, aqui, olha, a gente tem vários elogios aqui para você. Bahia, Salvador, Fazenda Coutos, parabeniza esse momento. Alecas, parabéns. O Roberto, ótima live. É muito legal esse retorno. Aí aqui tem pergunta sobre ansiedade, mas você já falou, né, Pedro? Aí, se a Daniele puder ver quando eu salvar a live, aí já vai esclarecer. Isso, isso. É importante que o público veja a live e qualquer dúvida que tenha, me procure no direct ou procure o Rodrigo para passar meu contato. Estou trabalhando como psicólogo clínico também, tarde e noite, finais de semana também, então podem me procurar, a gente conversa, né? Acho que essa live do Rodrigo, mais uma vez, serviu de muita utilidade pública, porque é engraçado que o seu público muito, como é muito eclético, eles acabam, a gente não acaba nunca falando somente do nosso tema, né? Sim, Acaba falando de outros temas. E isso é muito legal, porque a pessoa às vezes está a pessoa às vezes tá sozinha ali no domingo e tal e não, e às vezes a sua live serve como uma distração, né? Então é. é muito bacana o que você traz para gente. Ah, muito obrigado, Pedro. Olha, a Daniele falou parabéns, vou ver sim. A Zarina falou maravilha de live. A Geralda, que está sempre aqui, excelente live. O Ivan, parabéns. Muito legal o retorno de todos vocês. E aí, agora deu 1h06. Eu acho que a gente precisa encerrar, né, Pedro? Nós encerramos e aí a gente vai trabalhando, vai falando de outros temas. Daqui 15 dias nos encontramos, mas o canal do Rodrigo não para, né? Então, todo domingo aí ele traz a Fernanda Mello, que é a psicóloga dos cachorros, que o mundo pet, né? Cresceu muito nessa pandemia, né? As pessoas elas querem um cachorro, um gato, para estar ali junto. Então, são lives bastante interessantes que vocês devem ver, tá bom? E nós voltamos daqui 15 dias com algum outro tema. Olha, muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço aqui o seu currículo. Eu até demoro para ler de tão extenso. E você mostrou já mostrou aqui, só nas minhas lives, toda a sua versatilidade. Muito legal, Pedro. Obrigado você, eu agradeço. Até, até daqui 15 dias. Até daqui 15 dias. Um abraço a todos. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.